Você já sentiu que sua mente é como um campo de batalha constante? Ansiedades, medos e pensamentos negativos parecem invadir sem aviso, roubando sua paz e consumindo sua energia. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para silenciar esse caos interno? Um caminho que não só traz alívio, mas também transforma completamente a maneira como você encara a vida. Não, isso não é uma promessa vazia. É um convite poderoso de Jesus que entende exatamente as lutas que enfrentamos e nos oferece uma solução prática e profunda. No mundo de hoje, onde somos bombardeados por pressões de todos os lados, a saúde mental se tornou um desafio diário. No entanto, há uma esperança que vai além das soluções convencionais. Jesus, em sua sabedoria divina, deixou ensinamentos que vão direto ao coração dessas questões. Ele nos mostra que não precisamos ser escravos dos nossos pensamentos, que é possível encontrar paz e propósito em meio ao caos. E o mais incrível, esses ensinamentos não são complicados. Eles são aplicáveis, transformadores e acessíveis a todos. Você já parou para pensar por que alguns conseguem enfrentar os maiores desafios com serenidade, enquanto outros desmoronam ao menor sinal de problema? A resposta está na forma como pensamos, no que permitimos crescer em nossas mentes. Jesus não apenas apontou o problema, ele nos deu as ferramentas para enfrentá-lo. Através de histórias, exemplos e passagens bíblicas, ele nos guia por um caminho de renovação que começa na mente e reflete em toda a nossa vida. Este vídeo vai além do que você espera. Aqui, você não encontrará apenas reflexões inspiradoras, mas ensinamentos práticos que podem ser aplicados imediatamente. Desde como lidar com dúvidas e medos até o segredo para uma paz inabalável, cada lição de Jesus é um convite para mudar sua perspectiva e, com ela, sua vida. Não importa o quão pesada seja sua bagagem mental, há uma saída e ela está mais perto do que você imagina. Se você está pronto para descobrir como Jesus enfrentou batalhas mentais e venceu, como transformou vidas e nos deixou um modelo para seguir, este vídeo é para você. Você verá que não está sozinho, que há um propósito maior em cada luta e que com os ensinamentos de Jesus é possível transformar até mesmo os pensamentos mais destrutivos em força e esperança. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. Tópico 1. A batalha mental de Jesus no deserto. O deserto é um lugar simbólico de provação. Isolado, sem conforto e com recursos escassos, ele expõe nossas fraquezas mais profundas. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para enfrentar tentações que iam além do físico. Eram desafios diretos à sua mente e identidade. Mateus 4, 1 a 11, narra esse episódio, onde ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, enfrentando o inimigo em sua forma mais ardilosa. Nesse cenário, a mente de Jesus se tornou o campo de batalha, e cada tentação foi um golpe estratégico para desestabilizá-lo. A primeira tentação parecia simples, transformar pedras em pão. Afinal, Jesus estava faminto. Mas o ataque ia muito além da necessidade física. O inimigo questionava sua identidade. Se és o Filho de Deus, Mateus 4:3. Quantas vezes pensamentos de dúvida sobre quem somos nos levam a buscar soluções imediatas e vazias? Jesus, no entanto, respondeu com a verdade. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Ele nos ensina aqui que a satisfação verdadeira vem de uma fonte espiritual e não apenas das respostas rápidas que o mundo oferece. A segunda tentação foi mais sutil, mas igualmente perigosa. Satanás o levou ao pináculo do templo e desafiou: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mateus 4:6.
Aqui, o inimigo apelava ao orgulho, à necessidade de provar algo. Não é comum em nossa caminhada sentirmos a pressão de mostrar nosso valor, seja no trabalho, na família ou em relacionamentos. Mas Jesus novamente apontou para a verdade. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Ele nos ensina que não precisamos nos validar para os outros quando estamos firmados na identidade que Deus nos deu. O ataque final foi uma oferta tentadora. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Riqueza, poder e glória foram apresentados como solução, mas a custo da integridade espiritual. Jesus respondeu com firmeza: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Quantas vezes caímos na armadilha de pensar que alcançar nossos objetivos justificaria qualquer preço? Jesus nos mostra que a paz e a plenitude não estão nas coisas materiais, mas em uma vida alinhada com Deus. A maneira como Jesus enfrentou essas tentações nos ensina algo essencial. As batalhas mentais são vencidas com a verdade. Ele não confiou em emoções ou força própria, mas nas Escrituras. Cada resposta foi fundamentada na palavra de Deus, mostrando que ela é mais do que um texto. É uma arma poderosa contra pensamentos destrutivos. Da mesma forma, devemos aprender a usar a Bíblia para confrontar mentiras que tentam nos derrubar. É interessante notar que o deserto não é apenas um lugar de provação, mas também de fortalecimento. Jesus saiu dessa experiência preparado para iniciar seu ministério, e o mesmo acontece conosco quando superamos desafios mentais. O deserto, por mais árido que pareça, pode ser o ambiente onde nos tornamos mais fortes, mais dependentes de Deus e mais alinhados com nosso propósito. Essa passagem nos leva a refletir. Quais são as tentações que enfrentamos diariamente em nossas mentes? Dúvidas, orgulho, desejos passageiros? Jesus nos mostrou que podemos vencê-las se permanecermos firmes na verdade. E para isso, precisamos compreender a força de sua palavra e como ela pode ser uma âncora em meio às tempestades da vida. Tópico 2. A força da palavra de Deus como âncora. A palavra de Deus é como uma âncora lançada no fundo do oceano, segurando firme o barco em meio às tempestades. Quando os ventos dos pensamentos negativos tentam nos arrastar, é a verdade das Escrituras que nos mantém seguros. Hebreus 4:12 nos diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não estamos lidando com palavras comuns, mas com um poder que atravessa o tempo e transforma vidas. A questão é: como podemos utilizá-la para enfrentar as batalhas mentais que nos afligem? Primeiramente, é preciso compreender que a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um guia prático para a vida. Considere uma situação de dúvida ou medo. Quantas vezes nos encontramos paralisados por pensamentos do tipo: e se não der certo? Nesse momento, passagens como Josué 1:9 nos lembram: não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Declarar essa verdade em voz alta é um ato de fé que reconfigura nossa mente para confiar em Deus. Jesus nos mostrou o poder das Escrituras durante sua tentação no deserto. Cada vez que o inimigo lançava dúvidas, ele respondia com a palavra. Isso nos ensina que precisamos conhecer as Escrituras para usá-las como defesa. Imagine carregar uma espada sem saber como manejá-la. Seria inútil. Portanto, uma maneira prática de fortalecer a mente é memorizar versículos que falam diretamente às suas lutas. Por exemplo, se a ansiedade é um problema, medite em Filipenses 4:6-7. Além disso, a palavra de Deus é um reflexo de quem somos aos olhos do Criador. Em momentos em que pensamentos como "não sou bom o suficiente" nos atacam, é vital lembrar de Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras.
Esse versículo nos lembra que fomos criados com um propósito, e isso silencia as vozes que tentam nos convencer do contrário. É como ajustar o foco de uma câmera. A Bíblia traz clareza à nossa visão espiritual. Outro aspecto fascinante é que a palavra também é uma fonte de direção. Quando nos sentimos perdidos, os ensinamentos de Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, nos oferecem orientação. Imagine estar em um caminho escuro, sem saber para onde ir. A luz da Escritura não apenas ilumina o próximo passo, mas também nos dá coragem para avançar, mesmo quando a estrada parece incerta. A prática da leitura bíblica diária pode ser revolucionária. Dedicar 10 minutos por dia a um plano de leitura, seja pelos evangelhos ou salmos, é um hábito simples, mas transformador. É como regar uma planta. Quanto mais alimentamos nossa mente com a verdade, mais forte ela se torna contra as investidas negativas. Além disso, compartilhar o que aprendemos com outras pessoas solidifica ainda mais esses ensinamentos. Por fim, é importante lembrar que a palavra de Deus é também uma fonte de consolo. Em tempos de perda, dor ou incerteza, promessas como as de Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, nos envolvem como um abraço espiritual. Ela nos dá a força para seguir adiante, confiantes de que não estamos sozinhos. Assim, ao usar a Bíblia como âncora, percebemos que não apenas resistimos às tempestades, mas também aprendemos a navegar por elas com confiança. Com essa base sólida, estamos prontos para enfrentar qualquer desafio mental, mas é necessário entender como a fé e a dúvida se enfrentam constantemente em nosso interior. E o exemplo de Pedro ao andar sobre as águas ilustra perfeitamente essa batalha. Tópico 3. Fé e dúvida. A experiência de Pedro ao andar sobre as águas. A fé é como um salto no desconhecido, enquanto a dúvida é o peso que nos mantém no chão. Pedro viveu essa tensão de maneira literal quando, em uma noite tempestuosa, viu Jesus caminhando sobre as águas. Mateus 14, 28 a 31 narra a cena impressionante. Ao ser chamado, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre o mar. Por um instante, ele fez o impossível. Mas ao perceber o vento e as ondas, sua atenção desviou e ele começou a afundar. Esse momento resume a luta interna entre fé e dúvida que todos enfrentamos. Pedro teve coragem de sair do barco, algo que os outros discípulos não ousaram fazer. Esse é o primeiro passo de fé, agir mesmo diante do medo. Quantas vezes ficamos presos com medo de arriscar, seja em um novo projeto, relacionamento ou decisão importante? A fé nos convida a dar o primeiro passo, confiando que Deus está conosco, mesmo quando o caminho parece incerto. No entanto, a dúvida rapidamente se infiltra quando focamos mais nos problemas do que na solução divina. Quando Pedro desviou os olhos de Jesus para as circunstâncias ao seu redor, o medo tomou conta. Isso é algo com que podemos nos identificar. Imagine um momento em que você estava confiante em algo, mas bastou um comentário negativo ou uma adversidade para que a dúvida começasse a crescer. Isso demonstra como é vital manter nossos olhos fixos em Deus e não nas tempestades que nos cercam. Hebreus 12:2 nos lembra: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O grito de Pedro, Senhor, salva-me, é um exemplo claro de que, mesmo em meio à dúvida, ainda podemos clamar a Deus. Jesus imediatamente estendeu a mão e o puxou para cima, mostrando que Ele está sempre pronto a nos socorrer, independentemente do tamanho de nossa fé. É um lembrete de que não somos abandonados quando falhamos. Pelo contrário, Deus está ao nosso lado, esperando que confiemos nele. Essa experiência de Pedro também nos ensina a importância de praticar a fé diariamente. Assim como um músculo precisa ser exercitado para se fortalecer,
A fé cresce à medida que confiamos em Deus nas pequenas e grandes coisas. Um exemplo prático é começar o dia orando: Senhor, ajude-me a confiar em Ti hoje, em todas as áreas da minha vida. Pequenas ações, como agradecer pelas bênçãos ou ajudar alguém, também nutrem nossa fé. Outro ponto crucial é reconhecer que a dúvida não é o oposto da fé, mas parte do processo. Pedro teve fé para sair do barco, mas dúvidas surgiram no caminho. Isso reflete nossa própria jornada espiritual. Mesmo quando acreditamos, ainda podemos lutar com incertezas. Deus não nos condena por isso. Ele nos chama a confiar mais profundamente. Enquanto Pedro afundava, Jesus não apenas o resgatou, mas também o ensinou. Ele perguntou: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Essa pergunta ecoa até hoje em nossos corações. Em vez de condenação, é um convite à reflexão. Por que deixamos a dúvida nos dominar quando temos um Deus tão poderoso ao nosso lado? Esse episódio nos leva a olhar para dentro e avaliar onde temos colocado nosso foco. Assim, a história de Pedro é um retrato de nossa própria luta entre fé e dúvida. É um lembrete de que podemos confiar em Jesus para nos manter acima das águas, desde que permaneçamos conectados a Ele. Mas há um aspecto mais profundo que devemos considerar: a qualidade dos pensamentos que permitimos crescer em nossa mente, pois são eles que frequentemente alimentam nossas dúvidas e medos. Tópico 4. O cuidado com os pensamentos que permitimos crescer. A mente humana é como um campo fértil, onde cada pensamento atua como uma semente. Jesus, em sua sabedoria, usou a parábola do semeador para ilustrar como os pensamentos que permitimos crescer podem moldar nossa vida. Marcos 4:3-20 descreve 4 tipos de solo, representando diferentes estados do coração. Assim como uma semente só prospera em boa terra, os pensamentos saudáveis só florescem em uma mente bem cuidada. A pergunta é: como estamos nutrindo o solo da nossa mente? Muitos de nós vivemos cercados por ervas daninhas mentais, preocupações, ressentimentos e dúvidas que sufocam qualquer tentativa de esperança ou fé. Imagine alguém que passa o dia inteiro ruminando sobre erros do passado ou problemas futuros. Essa prática constante de pensamentos negativos enraiza uma visão pessimista que afeta ações, palavras e até relacionamentos. Jesus nos alerta sobre isso. Pensamentos plantados entre espinhos não frutificam, pois são sufocados pelas preocupações deste mundo. Marcos 4:21. Para cultivar uma mentalidade saudável, é preciso ser intencional. Assim como um agricultor remove as ervas daninhas de sua plantação, precisamos identificar e descartar pensamentos destrutivos. Por exemplo, quando um pensamento de desânimo surgir, como "eu nunca serei bom o suficiente", podemos confrontá-lo com a verdade de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ao fazer isso, não apenas removemos a negatividade, mas também fortalecemos o solo para novos pensamentos positivos. Outro aspecto importante é a prática da gratidão. Um coração grato é como um solo fértil, pronto para receber sementes de fé e esperança. Estudos mostram que escrever diariamente 3 coisas pelas quais somos gratos pode transformar nossa perspectiva. Agradecer por algo simples, como um dia de sol ou uma boa conversa, já começa a preparar nossa mente para pensamentos mais positivos e produtivos. Jesus mesmo demonstrava gratidão em situações difíceis, como ao partir o pão antes da multiplicação, João 6:11. A influência externa também desempenha um papel crucial no que cultivamos em nossa mente. Se estamos constantemente expostos a notícias alarmantes, redes sociais tóxicas ou companhias negativas, inevitavelmente essas sementes vão começar a germinar.
Assim como o agricultor escolhe o tipo de semente que planta, devemos escolher cuidadosamente o que permitimos entrar em nossa mente. Preencher nossos dias com leituras edificantes, como os salmos, e momentos de oração ajuda a manter o solo preparado para bons frutos. A parábola do semeador nos ensina ainda que o tempo é essencial. Uma boa colheita não acontece do dia para a noite. É preciso paciência e consistência. Da mesma forma, a mudança de pensamento é um processo. Se você tem lutado com padrões negativos há anos, lembre-se de que o crescimento espiritual e mental ocorre gradualmente. Mas a promessa de Jesus é clara. Quando a semente cai em boa terra, ela produz frutos, 30, 60 e até 100 vezes mais. Marcos 4:20. Por fim, Jesus nos chama a avaliar constantemente o solo de nossa mente. Que tipo de pensamentos temos permitido enraizar? Estamos regando sementes de dúvida ou fé? O cultivo diário de uma mentalidade positiva e ancorada na palavra é o que nos permite experimentar a abundância que Deus planejou para nós. Essa renovação começa ao permitir que Cristo transforme nosso interior, levando-nos a compreender o poder de uma mente renovada em Deus. Tópico 5. Renovando a mente em Cristo. Renovar a mente é um convite transformador que Jesus nos faz para que possamos viver de acordo com os propósitos de Deus. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Essa transformação não é superficial. Ela vai ao cerne de quem somos, mudando padrões de pensamento que muitas vezes nos aprisionam. Mas como iniciar esse processo de renovação? O primeiro passo é reconhecer que a mente é um campo de batalha, onde pensamentos destrutivos podem facilmente se instalar. Imagine um rio poluído. As águas turvas representam a confusão e os pensamentos negativos. Renovar a mente é como purificar essas águas, substituindo cada impureza pela verdade de Deus. Quando você começa a meditar em passagens como Isaías 26:3, "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti", percebe que há um poder regenerador na palavra de Deus. Uma prática essencial para essa renovação é levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo, como descrito em 2 Coríntios 10:5. Isso significa questionar os pensamentos que surgem e filtrá-los pela perspectiva divina. Por exemplo, ao enfrentar um pensamento de medo, "E se eu fracassar?", lembre-se de promessas como a de Josué 1:9, "Não temas, porque o Senhor, teu Deus, é contigo." Esse exercício consciente muda o rumo da mente, trazendo confiança e clareza. Além disso, renovar a mente exige consistência. Pense nisso como treinar um músculo. Quanto mais praticamos a meditação na palavra, a oração e a reflexão, mais fortes nos tornamos para resistir aos pensamentos destrutivos. Dedicar momentos diários de silêncio para estar com Deus, seja lendo os salmos ou simplesmente orando, pode trazer uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Faça disso um hábito, mesmo que sejam apenas 15 minutos por dia. Também é importante avaliar as influências ao nosso redor. A mídia, as conversas e até os ambientes que frequentamos têm o poder de moldar nossa maneira de pensar. Se constantemente absorvemos conteúdos negativos, nossas mentes se tornam reflexos disso. Mas, ao encher nossos dias com músicas edificantes, leituras inspiradoras e palavras de encorajamento, criamos um ambiente propício para a renovação. Como Paulo escreveu aos Filipenses: "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, nisso pensai." Filipenses 4:8. Outro aspecto poderoso da renovação é a gratidão. Quando cultivamos um coração grato, mudamos nossa perspectiva sobre a vida. Faça um exercício simples. Todas as noites, anote 3 coisas pelas quais você é grato.
Isso realinha sua mente para focar no que é bom e não no que falta. A gratidão é como a luz que dissipa a escuridão dos pensamentos negativos, permitindo que a paz de Cristo reine em nosso coração. Renovar a mente em Cristo é uma jornada contínua, não um destino final. Cada dia traz novas oportunidades de crescimento, aprendizado e alinhamento com os planos de Deus. E à medida que vivemos essa transformação, começamos a enxergar o mundo com os olhos da fé, uma visão que ultrapassa o natural e nos conecta ao sobrenatural. Tópico 6. Enxergar além. Os olhos da fé. Ver com os olhos da fé é enxergar possibilidades onde só há impossibilidades. É olhar para o invisível e confiar que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece contrário. Hebreus 11. Nos dá a essência desse conceito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa visão espiritual é o que nos permite caminhar em direção ao propósito de Deus, superando as barreiras que o mundo coloca diante de nós. Um dos exemplos mais comoventes desse princípio está na história do cego Bartimeu, descrita em Marcos 10 e 46 a 52. Apesar de sua condição física, Bartimeu enxergou algo que muitos não conseguiam. Ele reconheceu Jesus como o filho de Davi, o Messias prometido. Sua fé foi tão ousada que o levou a clamar por misericórdia, mesmo sendo repreendido pela multidão. Isso nos ensina que mesmo quando nossas circunstâncias nos dizem não, a fé pode nos levar a alcançar aquilo que Deus tem para nós. A fé não significa ignorar os desafios, mas escolher confiar em Deus no meio deles. Imagine alguém enfrentando uma situação financeira difícil. Com os olhos naturais, a insegurança pode tomar conta, mas com os olhos da fé, essa pessoa pode confiar em Filipenses 4:21. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Declarar essa verdade diariamente fortalece o coração e abre espaço para milagres. Um aspecto fascinante da fé é sua capacidade de transformar nossa perspectiva. Pense em como Jesus lidou com as tempestades. Quando os discípulos estavam apavorados no barco, vendo apenas o caos, Jesus via serenidade porque sabia que o poder de Deus era maior que o vento e as ondas. Essa história, narrada em Marcos 4, 35 a 41, nos ensina que mesmo em meio às maiores tempestades mentais, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Para desenvolver os olhos da fé, precisamos praticar a confiança. Um exercício simples é lembrar dos momentos em que Deus já agiu em sua vida. Anote em um caderno os livramentos, as bênçãos e as respostas às suas orações. Revisitar esses registros em tempos de dificuldade fortalece a certeza de que Deus continua operando. Essa prática diária ajuda a transformar o medo em confiança e a dúvida em certeza. Outro ponto importante é alimentar a fé com a palavra. Cada versículo lido é como um tijolo na construção de uma visão espiritual sólida. Passagens como Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, servem como um lembrete constante de que Deus está ao nosso lado. Essas verdades nos ajudam a alinhar nossa visão com a de Cristo, enxergando o que Ele vê, um futuro cheio de esperança e propósito. Enxergar além requer um coração disposto a acreditar no invisível e esperar pelo impossível. Quando olhamos para nossas vidas com os olhos da fé, descobrimos que Deus está sempre trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos perceber. E é com essa confiança que podemos aceitar o convite de Jesus para aliviar nossos fardos mentais e experimentar a verdadeira paz. Tópico 7. O convite de Jesus para aliviar os fardos mentais. Todos nós carregamos fardos mentais, sejam eles preocupações com o futuro, dores do passado ou ansiedades que parecem insuportáveis. Em Mateus 11:28 a 23,
Jesus faz um convite que atravessa os séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essas palavras oferecem não apenas consolo, mas uma troca divina. Entregar nossas cargas em troca de sua paz. A beleza desse convite está em sua simplicidade. Jesus não exige que sejamos fortes o tempo todo. Pelo contrário, ele nos convida a reconhecer nossas limitações. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras, cada uma representando um pensamento negativo ou preocupação. Agora, visualize entregar essa mochila a Jesus e, em troca, receber um jugo leve, uma parceria onde ele carrega o peso conosco. Esse ato de entrega é o início da libertação mental. Uma das formas mais práticas de aceitar esse convite é por meio da oração. Filipenses 4, 6 a 7 nos orienta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Ao levarmos nossas preocupações a Deus em oração, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Tente reservar alguns minutos do seu dia para conversar com Deus como faria com um amigo. Você verá como isso alivia a mente. Jesus também nos ensina que a humildade é essencial para encontrar descanso. Muitas vezes, nosso orgulho nos impede de admitir que precisamos de ajuda. Achamos que devemos resolver tudo sozinhos, mas essa postura só aumenta o peso que carregamos. Ser humilde diante de Deus é dizer: Senhor, não consigo sozinho, preciso de Ti. Esse reconhecimento não é fraqueza, é uma força que nos conecta ao poder de Deus. Outro aspecto desse convite é aprender com Jesus. Ele se descreve como manso e humilde de coração. Características que contrastam com a agitação do mundo. Pensem como muitas de nossas ansiedades vêm de tentar corresponder a padrões externos ou alcançar objetivos inalcançáveis. Jesus nos convida a viver de maneira mais simples, valorizando o que realmente importa: nossa relação com Deus, conosco mesmos e com os outros. Praticar a gratidão também é uma maneira de aliviar os fardos mentais. Em vez de focar no que nos falta, podemos agradecer pelo que temos. Um exercício prático é listar 3 motivos de gratidão ao final do dia. Isso redireciona nossa atenção para as bênçãos, ajudando a aliviar a tensão mental e emocional. Jesus nos mostra que, ao confiar em Deus, podemos experimentar um descanso profundo, mesmo em meio às tempestades da vida. O convite de Jesus é um chamado à liberdade. Liberdade de carregar os pesos que nos esmagam e de viver uma vida guiada pela paz e pelo propósito. Ao entregarmos nossas preocupações a Ele, descobrimos que Sua presença é suficiente para nos sustentar. Mas, para viver plenamente essa liberdade, precisamos reconhecer os perigos de depender apenas de nossas próprias forças e entender o valor da verdadeira dependência de Deus. Tópico 8. O perigo da autossuficiência. A autossuficiência é uma armadilha sutil que muitas vezes começa com boas intenções. Queremos ser responsáveis, resolver problemas e provar nosso valor. No entanto, quando nos apoiamos exclusivamente em nossas próprias forças, rapidamente descobrimos que somos limitados. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, é um exemplo claro disso. Ele começou sua jornada pedindo sabedoria a Deus para governar com justiça. 1 Reis 3, 7 a 9. Mas ao longo do tempo, deixou que sua autossuficiência o afastasse do propósito divino, resultando em escolhas desastrosas. 1 Reis 11, 4-6. Assim como Salomão, podemos nos encontrar acumulando responsabilidades e tentando controlar cada detalhe da vida. Essa atitude, por mais bem intencionada que seja, pode nos levar à exaustão mental e emocional.
João 15:5, nos lembra da nossa verdadeira fonte de força. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa declaração de Jesus nos convida a uma dependência saudável e necessária. A autossuficiência muitas vezes se manifesta como orgulho. Queremos acreditar que temos tudo sob controle, mas a Bíblia nos alerta. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Ao confiar apenas em nós mesmos, abrimos espaço para erros que poderiam ser evitados se buscássemos a direção de Deus. Pense em momentos em que a teimosia em não pedir ajuda complicou uma situação simples. Reconhecer nossas limitações é o primeiro passo para evitar esses tropeços. Jesus nos oferece uma alternativa à autossuficiência, à dependência divina. Quando nos conectamos a Ele, somos como um ramo que recebe nutrientes da videira. Essa conexão nos dá a força necessária para enfrentar desafios que seriam impossíveis sozinhos. Uma maneira prática de cultivar essa dependência é começar o dia com uma oração simples, entregando seus planos e preocupações a Deus. Essa prática nos lembra de que não estamos sozinhos e que podemos confiar no sustento divino. Outro perigo da autossuficiência é o isolamento. Achamos que podemos resolver tudo sem ajuda, mas acabamos nos distanciando das pessoas e até mesmo de Deus. A Bíblia nos ensina a importância de caminhar juntos. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Isso significa que reconhecer nossas fraquezas e pedir ajuda não é um sinal de falha, mas um ato de humildade e obediência. A história de Salomão serve como um lembrete de que sucesso material e sabedoria humana são insuficientes sem Deus no centro. Em Eclesiastes, ele reflete sobre suas conquistas e conclui que tudo era vaidade, como correr atrás do vento. Eclesiastes 2:11. Essa lição ecoa em nossas vidas. Por mais que acumulemos bens, conhecimento ou status, sem a presença de Deus, nada disso traz verdadeira satisfação. Entender o perigo da autossuficiência é um chamado para nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que nossas forças têm limites, mas as dele são infinitas. Esse reconhecimento nos liberta para viver em paz e com propósito. E à medida que abandonamos o peso de tentar controlar tudo, aprendemos a aceitar a graça divina, inclusive para perdoar a nós mesmos, quando falhamos em nossas tentativas de autossuficiência. Tópico 9. Perdoar a si mesmo, o caminho da graça. Todos nós já enfrentamos momentos em que a culpa parece um peso impossível de carregar. A sensação de falhar consigo mesmo e com os outros pode ser paralisante, nos mantendo presos em ciclos de autocrítica. No entanto, Jesus nos oferece uma resposta poderosa para esse dilema: a graça. Em João 8:1-11, ele confronta aqueles que queriam apedrejar uma mulher pega em adultério, declarando: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Com essas palavras, Jesus não apenas silenciou os acusadores, mas também libertou a mulher, dizendo: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Esse relato nos ensina que a graça de Deus não é limitada aos outros, ela se estende a nós mesmos. Quantas vezes nos recusamos a aceitar o perdão que já nos foi concedido? Ficamos presos ao passado, revivendo erros e fracassos, como se nos condenar fosse uma forma de penitência. Mas Jesus nos chama a deixar essa carga de lado. Em 1 João 1:9, a promessa é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A luta para perdoar a si mesmo muitas vezes nasce de uma visão distorcida de quem somos.
tendemos a nos definir por nossos erros, em vez de pelo amor e propósito que Deus tem para nós. A restauração de Pedro é um exemplo inspirador disso. Após negar Jesus 3 vezes, ele foi consumido pela vergonha. Lucas 22, 54 a 62. Mas Jesus não apenas o perdoou, ele o restaurou, reafirmando sua missão. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, 17. Isso mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a seguir em frente. Para aplicar essa verdade em sua vida, comece reconhecendo que perdoar a si mesmo é um ato de fé. É confiar que o sacrifício de Jesus foi suficiente para cobrir seus erros, por maiores que sejam. Um exercício prático é listar os momentos em que você sente mais culpa ou vergonha e, em oração, entregar cada um deles a Deus. Diga: Senhor, confio que a tua graça é maior do que meus erros. Essa prática pode transformar a maneira como você enxerga a si mesmo. Outro passo importante é ser gentil consigo mesmo. Jesus nos chama a sermos mansos e humildes de coração. Mateus 11, 29. E isso inclui a maneira como nos tratamos. Quando se sentir sobrecarregado pela autocrítica, lembre-se de que até os maiores heróis da fé, como Moisés e Davi, cometeram erros significativos, mas encontraram perdão e propósito em Deus. Se Deus foi misericordioso com eles, por que você seria uma exceção? Além disso, perdoar a si mesmo não significa minimizar seus erros, mas entender que eles não definem quem você é. Em 2 Coríntios 5,17, somos lembrados: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça nos permite deixar para trás o que nos prende, olhando para o futuro com esperança e coragem. Quando você aceita o perdão de Deus e perdoa a si mesmo, experimenta uma libertação que transforma sua mente e seu coração. Você começa a ver a si mesmo como Deus te vê, uma obra em construção, cheia de potencial e digna de amor. Essa nova perspectiva não apenas alivia o peso da culpa, mas também abre espaço para crescer em graça e liberdade. E à medida que esse processo se consolida, descobrimos uma arma poderosa contra os pensamentos negativos: a oração. Tópico 10. A oração como arma secreta contra pensamentos negativos. A oração é mais do que um ato religioso. É um encontro íntimo com Deus, onde pensamentos negativos encontram sua resposta. Filipenses 4, 6 a 7 nos dá uma direção clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo nos ensina que a oração não apenas alivia o peso da ansiedade, mas também traz uma paz sobrenatural que protege a mente. Jesus, em sua humanidade, demonstrou como a oração pode ser um refúgio em momentos de agonia mental. No jardim do Getsêmani, às vésperas de sua crucificação, ele orou com intensidade, expressando sua angústia e submetendo-se à vontade do Pai. Mateus 26, 36 a 46. Através da oração, Jesus nos mostrou que não precisamos esconder nossas dores ou dúvidas. Podemos apresentar tudo a Deus com honestidade, sabendo que Ele nos ouve e nos sustenta. Para muitos, a oração é uma ferramenta pouco usada em batalhas mentais. Quando pensamentos destrutivos surgem, é comum tentar enfrentá-los sozinhos, sem perceber que Deus está à disposição para nos ajudar. Um exercício prático é criar um espaço diário de oração. Não precisa ser algo elaborado. 5 minutos pela manhã ou antes de dormir são suficientes para entregar suas preocupações a Deus. Faça disso um hábito e você verá como a paz começa a substituir a inquietação. A oração também é um momento de alinhamento.
Quando oramos, deixamos de focar em nossos problemas e voltamos nossa atenção para Deus. Pense nisso como ajustar uma bússola que estava apontando na direção errada. Passagens como Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mostram que Deus está pronto para nos revelar soluções que vão além do que conseguimos imaginar. Ao orar, não apenas falamos, mas também ouvimos. Em momentos em que a mente está tão sobrecarregada que as palavras falham, o Espírito Santo nos auxilia. Romanos 8:26 nos consola ao dizer: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo nossas orações silenciosas e carregadas de emoção são compreendidas por Deus. Saber disso traz um alívio profundo, pois nos lembra de que nunca estamos sozinhos. A oração é uma ferramenta prática e poderosa para transformar padrões de pensamento. Uma técnica que pode ajudar é a oração baseada em passagens bíblicas. Por exemplo, se você está lidando com medo, ore com base no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse tipo de oração conecta a mente e o coração à verdade de Deus, fortalecendo a fé e dissipando dúvidas. Jesus nos ensinou que a oração é uma arma secreta capaz de vencer qualquer tempestade mental. Ela nos alinha com a vontade de Deus, acalma nossas ansiedades e nos dá clareza para enxergar as situações sob a perspectiva divina. Quando priorizamos a oração, descobrimos que os pensamentos negativos perdem seu poder, dando lugar a uma mente firmada na paz de Deus. Esse alicerce nos prepara para enfrentar as influências externas que muitas vezes tentam nos desviar. Tópico 11. Influências negativas, protegendo a mente. As influências ao nosso redor moldam profundamente nossa maneira de pensar. Muitas vezes, sem perceber, somos impactados pelas conversas, conteúdos e ambientes em que nos inserimos. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Esse versículo nos mostra que, assim como uma fruta estragada pode contaminar outras ao seu redor, más influências podem afetar diretamente nossa paz mental e espiritual. Jesus nos deu um exemplo perfeito de como lidar com essas influências. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e se renovar. Lucas 5:16. Esses momentos de solitude não eram para evitar as pessoas, mas para manter o foco em sua missão e alinhar sua mente com o Pai. Da mesma forma, precisamos aprender a nos desconectar de ambientes tóxicos e buscar momentos de silêncio e reflexão que nos ajudem a recentralizar nossos pensamentos. Uma prática essencial para proteger a mente é avaliar as pessoas e os conteúdos que consumimos diariamente. Quantas vezes você já percebeu que, após uma conversa cheia de queixas ou fofocas, sua energia e humor foram afetados? A mesma lógica se aplica ao que assistimos ou lemos. Se nos expomos constantemente a notícias negativas ou redes sociais que promovem comparações e críticas, nossa mente começa a refletir essa negatividade. Escolha estar próximo de pessoas que encorajam e inspiram e substitua conteúdos nocivos por leituras edificantes ou mensagens de fé. Além disso, criar limites saudáveis é crucial. Isso pode significar limitar o tempo gasto em redes sociais ou evitar discussões improdutivas que só alimentam a ansiedade. Pense em provérbios como um guia. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Provérbios 13:20. Esse conselho nos encoraja a selecionar cuidadosamente quem permitimos que tenha acesso à nossa mente e coração. Mesmo quando não podemos evitar certas influências negativas, como um ambiente de trabalho ou um círculo social inevitável, Jesus nos mostrou
como responder com graça e equilíbrio. Quando enfrentou críticas e traições, ele manteve sua mente firmada no Pai, orando até mesmo por aqueles que o perseguiam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:44. Isso nos ensina que podemos estar em ambientes desafiadores, sem permitir que eles nos contaminem. Outro aspecto importante é ser intencional na construção de um ambiente positivo. Isso pode incluir criar um espaço em casa dedicado à oração ou leitura da Bíblia, onde você possa se refugiar mentalmente. Cercar-se de música edificante ou decorar seu espaço com versículos inspiradores também são formas práticas de lembrar-se constantemente da presença de Deus em meio às pressões diárias. Proteger a mente é um ato contínuo de vigilância. Assim como Jesus se afastava das multidões para buscar força e clareza, somos chamados a fazer o mesmo. Ao cuidar das influências ao nosso redor, criamos um terreno fértil para pensamentos alinhados com a vontade de Deus, prontos para enfrentar as tempestades mentais com serenidade e fé. Tópico 12. Serenidade em tempestades. O exemplo de Jesus. As tempestades da vida chegam sem aviso, trazendo incertezas, medos e ansiedades. É nessas horas que a serenidade de Jesus se torna um exemplo poderoso. Em Marcos 4:35-41, vemos os discípulos enfrentando uma tempestade feroz no mar. Enquanto eles se desesperavam, acreditando que iriam perecer, Jesus estava dormindo tranquilamente no barco. Quando acordado, ele simplesmente ordenou: "Acalma-te, emudece", e o mar se aquietou. Essa cena não é apenas sobre o controle de Jesus sobre a natureza, mas sobre a paz que vem de confiar plenamente em Deus. Essa serenidade de Jesus é um lembrete de que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável no Pai. João 14:27 ecoa essa verdade. "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa paz não é algo que se ganha apenas em momentos tranquilos. Ela é desenvolvida no meio das tempestades, quando escolhemos colocar nossa confiança em Deus em vez de nos rendermos ao medo. Muitas vezes, as tempestades que enfrentamos são mentais, preocupações financeiras, problemas familiares, inseguranças pessoais. Nessas horas, é fácil perder o foco e deixar que o caos ao redor domine a mente. Jesus nos ensina a reagir de maneira diferente. Assim como ele confiava no controle do Pai sobre a tempestade no mar, somos chamados a lembrar que Deus está no comando de nossas vidas. Um exercício prático é repetir em oração as palavras de Isaías 26:3. "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." A serenidade em meio às tempestades não significa negar os problemas, mas encará-los com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Pense em momentos em que você já enfrentou desafios aparentemente intransponíveis e ainda assim encontrou uma solução inesperada. Essas experiências reforçam a promessa de 1 Pedro 5:7. "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Cada vez que entregamos nossos medos a Deus, experimentamos a leveza de confiar em sua providência. Jesus também nos mostra que a serenidade é uma escolha diária. Ao enfrentar a oposição dos líderes religiosos, a traição de Judas e a negação de Pedro, ele manteve sua paz interior, porque sabia que o propósito de Deus era maior do que qualquer circunstância. Seguindo seu exemplo, podemos praticar a serenidade ao começar o dia com gratidão, meditar em promessas bíblicas e buscar momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. A prática da serenidade envolve também ações práticas, como desacelerar a mente por meio de respirações profundas ou se afastar de ambientes que intensificam o estresse. Em vez de reagir impulsivamente às tempestades,
Busque agir como Jesus, encontrando tempo para se alinhar com Deus antes de tomar decisões. Esses pequenos hábitos podem transformar a maneira como enfrentamos as pressões diárias. Jesus nos convida a descansar em sua promessa de paz. Suas ações e palavras demonstram que, mesmo em meio ao caos, é possível encontrar tranquilidade e confiança em Deus. Esse exemplo nos prepara para entender o impacto de nossas palavras e pensamentos, que também têm o poder de moldar o ambiente ao nosso redor e influenciar nossa serenidade. Tópico 13. O poder das palavras, reflexo do coração. As palavras que saem da nossa boca têm um poder transformador. Jesus nos ensinou em Mateus 15:18 que o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nossas palavras são um reflexo direto dos pensamentos e sentimentos que cultivamos internamente. Se permitirmos que pensamentos negativos dominem nossa mente, inevitavelmente nossas palavras seguirão esse mesmo padrão, trazendo destruição ao invés de edificação. O que dizemos pode tanto construir pontes como erguer muros. A língua é descrita como um pequeno leme que pode dirigir grandes navios. Tiago 3:4-5. Essa analogia nos faz refletir sobre o impacto de nossas palavras. Uma única frase de encorajamento pode transformar o dia de alguém, enquanto uma palavra de crítica pode causar feridas profundas. Pense em momentos em que um simples "eu acredito em você" trouxe esperança a uma pessoa. Agora imagine o contrário, uma palavra impensada que deixou marcas difíceis de apagar. Essa responsabilidade deve nos levar a vigiar o que sai de nossos lábios. Transformar nossas palavras começa com a transformação de nossos pensamentos. Quando permitimos que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração, nossas palavras se alinham com sua verdade. Lucas 6:45 nos lembra: a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que, ao encher nossa mente com pensamentos de fé, gratidão e amor, nossas palavras naturalmente refletirão essa positividade. Uma prática simples é meditar em versículos que falem de esperança, como Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. As palavras também têm um efeito poderoso sobre nós mesmos. Muitas vezes, os pensamentos negativos começam com as coisas que dizemos para nós. Quantas vezes nos pegamos dizendo, eu não consigo, ou eu nunca vou ser bom o suficiente? Essas declarações criam barreiras internas que nos impedem de alcançar nosso potencial. Substitua essas falas por afirmações alinhadas à verdade de Deus, como tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa prática, ainda que simples, tem o poder de mudar nossa perspectiva. Jesus usava palavras para curar, libertar e restaurar. Quando ele disse à mulher com fluxo de sangue, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. Suas palavras não apenas curaram seu corpo, mas também restauraram sua dignidade. Esse exemplo nos inspira a usar nossas palavras para edificar os outros, promovendo cura emocional e espiritual. Um pequeno gesto de encorajamento, como elogiar sinceramente alguém ou oferecer uma palavra de conforto, pode fazer uma grande diferença. É importante também saber quando permanecer em silêncio. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra dita em um momento de raiva ou frustração. Tiago 1:19 nos ensina: seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse conselho nos ajuda a evitar conflitos desnecessários e a usar nossas palavras com sabedoria. Antes de falar, pergunte a si mesmo: isso vai edificar? Vai trazer vida ou dor? As palavras que proferimos têm o poder de moldar não apenas nossos relacionamentos, mas também o ambiente ao nosso redor. Jesus nos convida a sermos luz no mundo,
E uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é usando nossas palavras para espalhar esperança e fé. Mas, para que isso aconteça, é essencial que nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus, permitindo que Ele nos transforme de dentro para fora. Tópico 14. Jesus, modelo de graça e compromisso. Jesus não apenas falou sobre graça e compromisso, ele os viveu plenamente em cada momento de sua vida. Quando olhamos para as histórias dos evangelhos, vemos um exemplo perfeito de como a graça se manifesta em ações. Em Lucas 8:48, Jesus diz à mulher com fluxo de sangue: "Filha, a tua fé te salvou, vai em paz." Ele não apenas curou sua enfermidade física, mas também restaurou sua dignidade diante de uma sociedade que a marginalizava. Essa demonstração de graça nos lembra que, independentemente de nossas falhas ou limitações, somos valiosos aos olhos de Deus. O compromisso de Jesus com as pessoas ia além das palavras. Ele investia tempo, mesmo em situações aparentemente inconvenientes. Lembre-se do encontro com Zaqueu, o coletor de impostos rejeitado por muitos. Em Lucas 19:5, Jesus olha para Zaqueu e diz: "Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa." Esse simples gesto de se conectar transformou a vida de Zaqueu, levando-o a mudar completamente sua conduta. Assim como Jesus, podemos fazer diferença ao dedicar tempo de qualidade para ouvir, apoiar e encorajar aqueles ao nosso redor. O impacto das palavras de Jesus não estava apenas naquilo que ele dizia, mas no amor com que dizia. Imagine como deve ter sido ouvir Jesus chamar alguém de filho ou filha, reafirmando sua identidade em Deus. Quando proferimos palavras de encorajamento e compaixão, seguimos esse exemplo. Um ato tão simples como dizer a alguém que você acredita no potencial dela pode ser o impulso necessário para transformar uma vida. A cada dia, temos a oportunidade de ser canais dessa mesma graça que Jesus demonstrou. No entanto, viver como Jesus exige um compromisso genuíno com os outros e com Deus. Esse compromisso é evidente em sua disposição de enfrentar a cruz, colocando nosso bem-estar acima de seu próprio sofrimento. Ele nos desafia a fazer o mesmo, a viver uma vida de entrega e serviço. Isso pode significar algo tão simples como estender a mão a alguém em necessidade ou oferecer palavras de conforto a um amigo. Gestos de bondade e empatia refletem o coração de Jesus em ação. A graça de Jesus também nos ensina sobre a importância de enxergar além das aparências. Ele viu potencial onde outros viam falhas, como no caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e se tornou um pilar da igreja. Essa visão transformadora nos desafia a olhar para as pessoas com os olhos da fé, enxergando o que elas podem se tornar através do poder de Deus. Ao fazer isso, não apenas refletimos a graça de Jesus, mas também criamos oportunidades para que outros experimentem sua bondade. Aplicar esses princípios no dia a dia pode ser simples. Comece reservando um tempo para refletir sobre como você pode mostrar graça em suas interações. Pergunte a si mesmo: minhas palavras e ações estão edificando ou destruindo? Estou realmente comprometido com o bem-estar daqueles ao meu redor? Essas perguntas nos ajudam a alinhar nosso comportamento ao modelo de Jesus, promovendo relações mais saudáveis e impactantes. Seguir o modelo de Jesus exige intencionalidade. Sua vida de graça e compromisso nos desafia a sermos mais compassivos e dedicados em tudo o que fazemos. Essa jornada não apenas transforma quem somos, mas também molda a forma como influenciamos o mundo ao nosso redor, preparando-nos para explorar ainda mais as riquezas da vida espiritual. Tópico 15. A importância do descanso espiritual. O descanso espiritual é uma necessidade vital em uma vida marcada por pressões e demandas constantes.
Em Isaías 26:3, encontramos a promessa de que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia. Esse descanso não é apenas físico, mas uma renovação interior, onde a alma encontra refrigério na presença de Deus. Em um mundo que valoriza a produtividade acima de tudo, reservar tempo para se conectar espiritualmente é um ato de coragem e sabedoria. Jesus entendia a importância do descanso. Mesmo em meio a seu ministério movimentado, ele frequentemente buscava solitude para orar e renovar sua força espiritual. Lucas 5,16 nos revela que ele se retirava para lugares solitários e orava. Seguir esse exemplo é essencial para manter nossa mente e coração alinhados com a vontade de Deus. Reservar momentos diários para oração, leitura da Bíblia ou simplesmente contemplar a criação são práticas que ajudam a restaurar a paz interior. Esse descanso espiritual não é um luxo, mas uma necessidade para enfrentar os desafios da vida. Pense em um dispositivo eletrônico que precisa ser carregado para funcionar. Da mesma forma, nossas almas precisam ser recarregadas na presença de Deus para que possamos viver com plenitude e propósito. Uma prática simples para isso é criar um canto de oração em casa, um espaço dedicado à comunhão com Deus, onde você pode buscar sua direção e sentir sua paz. O descanso também está ligado à confiança. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados porque tentamos carregar fardos que não foram feitos para nós. Jesus nos convida a entregar nossas ansiedades a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Quando confiamos que Deus está no controle, somos libertos do peso da preocupação e experimentamos um descanso genuíno. Um aspecto importante do descanso espiritual é a prática do silêncio. Em um mundo repleto de distrações, aprender a aquietar a mente e ouvir a voz de Deus é uma habilidade poderosa. O Salmo 46:10 nos chama a isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse silêncio, encontramos clareza e força para enfrentar os desafios com serenidade e foco. Praticar o silêncio pode ser tão simples quanto desligar o celular por alguns minutos e meditar em um versículo da Bíblia. Além disso, o descanso espiritual nos capacita a servir melhor. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele o fez após momentos de oração e comunhão com o Pai. Da mesma forma, ao recarregar nossas forças espirituais, estamos mais preparados para abençoar os outros com nossas palavras, ações e presença. Descansar em Deus é um ato de renovação que nos torna instrumentos mais eficazes em suas mãos. O descanso espiritual não é apenas um momento isolado, mas um estilo de vida. É escolher, dia após dia, confiar em Deus, entregar os fardos e buscar sua presença como fonte de paz e força. Essa prática nos prepara para viver em plenitude, enfrentando as tempestades da vida com a certeza de que nossa mente e coração estão firmados em Deus, prontos para receber as promessas de uma vida abundante. Tópico 16. A vida abundante prometida por Jesus. Jesus nos promete uma vida que vai além da mera existência. Ele nos oferece uma vida abundante. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação não é apenas espiritual, mas também emocional e mental. A vida abundante é marcada pela paz, pelo propósito e por uma nova perspectiva, onde cada dia se torna uma oportunidade para crescer e refletir o caráter de Deus. Essa promessa não significa ausência de dificuldades, mas a certeza de que, mesmo em meio a desafios, há esperança e direção. A vida abundante começa com uma mente renovada, como descrito em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando alinhamos nossos pensamentos com a vontade de Deus, descobrimos que as pressões do mundo perdem seu peso e nossa jornada se enche de propósito e significado. Uma vida abundante também reflete em como lidamos com nossos relacionamentos. A partir da graça que recebemos, aprendemos a oferecer perdão, compaixão e encorajamento. Imagine como sua vida pode mudar ao praticar atos simples de bondade, como ouvir atentamente alguém que precisa desabafar ou surpreender um amigo com uma palavra de incentivo. Essas ações, inspiradas pelo amor de Cristo, não apenas edificam os outros, mas também enriquecem nossa própria alma. Além disso, a vida abundante envolve a busca por equilíbrio mental e espiritual. Quando Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância", João 10:10. Ele estava apontando para uma existência plena em todos os sentidos. Isso nos desafia a priorizar não apenas nossas responsabilidades, mas também nosso tempo com Deus, nossos momentos de descanso e a valorização das pequenas alegrias da vida. Experimente reservar um tempo diário para agradecer a Deus por suas bênçãos e observar como isso transforma sua perspectiva. Essa abundância não se limita a conquistas materiais ou realizações externas. É uma abundância interior, onde a alegria e a paz substituem a ansiedade e o vazio. Pense em quantas vezes buscamos coisas externas para preencher lacunas internas, apenas para descobrir que a satisfação é passageira. Jesus nos convida a beber da água viva, como ofereceu a mulher samaritana, João 4,16, prometendo uma fonte inesgotável de plenitude dentro de nós. Viver a vida abundante também significa caminhar em propósito. Quando entregamos nossas vidas a Deus, Ele nos guia a realizar coisas que vão além do que imaginamos ser possível. Pode ser um novo projeto, um relacionamento restaurado, ou uma habilidade que nunca pensamos ter. Ao seguirmos a vontade de Deus, descobrimos dons e talentos que Ele plantou em nós, prontos para florescer na hora certa. A vida abundante prometida por Jesus é uma jornada contínua de transformação. Não é um destino que alcançamos de uma só vez, mas um processo diário de escolher confiar em Deus, renovar nossa mente e viver com intencionalidade. Essa caminhada nos prepara para abraçar o futuro com esperança, fortalecendo-nos para descobrir o que significa viver plenamente na presença de Deus. Chegamos ao final deste vídeo, mas o aprendizado que você adquiriu aqui é apenas o início de uma transformação profunda e poderosa. Olhe para sua mente como o terreno mais precioso que você possui. Quais sementes você tem plantado? Os pensamentos que cultivamos definem a qualidade da nossa vida e, mais importante, a conexão que temos com Deus. Jesus nos ensinou a lidar com as tempestades internas, a renovar nossa mente e a enxergar além das circunstâncias. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você está pronto para aplicar os ensinamentos que Jesus nos deixou? Pense em um desafio específico que você está enfrentando agora. Como a palavra de Deus pode transformar sua perspectiva? E mais, que passos você pode dar hoje para proteger sua mente, renovar seus pensamentos e viver uma vida abundante? Deus não nos chamou para uma vida de mediocridade, mas para uma existência cheia de paz, propósito e plenitude. Se você sentiu que este conteúdo tocou em algo profundo, não ignore isso. Talvez seja o momento de reavaliar as influências em sua vida, reorganizar suas prioridades ou começar a buscar momentos diários de oração e meditação na palavra de Deus. A transformação que você deseja começa com uma decisão simples: confiar nos ensinamentos de Jesus e permitir que eles guiem cada área da sua vida. E agora eu quero te fazer um convite. Que tal continuar essa jornada? Se inscreva no canal,
ative o sininho das notificações e acompanhe mais conteúdos como este. Juntos, podemos mergulhar ainda mais nos poderosos ensinamentos de Jesus e encontrar respostas para os desafios que enfrentamos. Deixe nos comentários o que mais tocou seu coração ou o que você gostaria de aprender nos próximos vídeos. A sua transformação começa com uma escolha. Que tal escolher, hoje, viver uma vida livre dos fardos mentais e cheia da paz que Jesus nos promete? Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.